Olá, boa tarde. Este é o Fala DF, seu jornal colaborativo. Eu sou Catiúcia Sotomayor. Estou ao vivo com você pela TV União, canal 11.1 da Rede Aberta. Este programa é seu. Nós queremos mostrar o que você quer ver na televisão. Você pode participar mandando imagens feitas pelo celular, gravar entrevistas, fazer denúncias ou enviar sugestões de matéria. Mande seu vídeo pra gente, eu estou esperando. O nosso WhatsApp é o 619-8211-4948 e o e-mail é o faladfcanal11@gmail.com. A gente quer ver você aqui no Fala DF. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Finados deste ano. Durante os 4 dias de operação, a PRF registrou na capital federal e em torno que 17 pessoas ficaram feridas, mas ninguém morreu. Dados preliminares apontam o registro de 821 flagrantes de irregularidades, 517 por excesso de velocidade e 79 ultrapassagens indevidas. Na manhã de ontem, na BR-060, um homem foi preso com a quantia de R$ 77.450. O dinheiro estava dentro de uma caixa de sapatos e o homem não sabia explicar a origem do dinheiro. Ele foi levado para a delegacia do Recanto das Emas. E o fim de semana teve acidentes, apreensão de drogas e prisão de traficantes. Vamos conferir as últimas ocorrências. A Polícia Militar apreendeu 10 quilos de maconha na rodoviária interestadual depois de uma denúncia anônima sobre o carregamento de drogas no interior de um ônibus que vinha de Goiânia com direção a Tocantins. Um cão farejador encontrou as porções de droga dentro de uma mala de mão. O proprietário da bagagem foi parar na delegacia. A mulher já tinha 4 passagens. Um casal de traficantes foi preso ontem pela Polícia Rodoviária no plano piloto. Eles vendiam drogas para um cliente quando foram detidos por policiais militares. Estavam com porções de crack, cocaína, maconha e R$ 532 em espécie. Eles foram para a 5ª Delegacia de Polícia. A PM informou que os dois já haviam sido presos pelo mesmo crime na quinta-feira. O homem tinha passagens por tráfico, além de roubos e furtos. O Corpo de Bombeiros resgatou neste fim de semana uma mulher que sofreu um acidente de carro. O veículo caiu dentro de uma vala de instalação de galeria de águas pluviais que media 3 metros em uma chácara perto da linha do trem, no Parque Guará. A motorista de 31 anos não se feriu. E o helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou ser chamado ontem para socorrer 2 motociclistas. O acidente foi na BR-070, próximo ao condomínio em Águas Lindas de Goiás. Um deles ficou em estado grave, foi entubado e estava inconsciente. Ele foi transportado para o Instituto Hospital de Base. A via precisou ser interditada no sentido Águas Lindas durante todo o atendimento. Defendida pelo presidente eleito Jair Bolsonaro como uma das formas para ajudar no combate à violência no país, a redução da maioridade penal para 16 ou 17 anos pode ter impacto reduzido se colocado em prática hoje, segundo alguns especialistas, porque o índice de atos considerados hediondos e cometidos por adolescentes nessa faixa etária representa só 2% do total. Será isso mesmo? Para falar sobre a polêmica da redução da maioridade penal, está com a gente o ministro aposentado do Superior Tribunal Militar, STM, Carlos Alberto Marques Soares. Ele foi ministro do STM por 15 anos e o primeiro presidente civil eleito da Corte em 2009, vindo da carreira da magistratura. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Catiúcia. Tudo bem? Tudo bem. Explica pra gente, na Justiça Militar, a questão da maioridade penal é diferente? Teoricamente seria diferente. O Código Penal de 69, que era o anteprojeto Nelson Hungria, que também é Lei 1001, ele previa que são inimputáveis os menores de 18 anos, salvo se menor de 18, maior de 16 e tivesse plena capacidade de entender o caráter ilícito do ilícito cometido. Então, isso já vinha sendo discutido. E na época da Segurança Nacional, nós tivemos um então jovem, na época, com 17 anos, que fora condenado pela Justiça Militar, com base em análises psicológicas e tudo. Eu era assessor nessa época no STM e li uma página, eram 2 ou 3 páginas subscritas, manuscritas por ele, de uma capacidade, uma letra lindíssima, uma capacidade de escrever brilhante. Ele deveria ser um escritor hoje
diante daquilo que eu li naquela ocasião. E ele fora condenado pelo STM e chegou no Supremo, o Supremo anulou a decisão do STM. E o STM julgou e condenou, seguindo a condenação de primeira instância, justamente devido ao laudo que dava a entender que ele tinha pleno conhecimento da capacidade, tinha capacidade de entender o caráter ilícito. Agora, esse dispositivo atualmente não tem como funcionar? Não tem. O Supremo declarou, e a Constituição de 88, apesar do dispositivo constitucional não ser cláusula pétrea. Ele não figura entre as cláusulas pétreas, e no meu entender nem poderia figurar, porque é uma cláusula que depende da evolução da própria nação, do próprio povo. Você vê, Catiuxa, em 1969, os juristas já traziam dizendo da semi-imputabilidade, e a pena reduzida para esses menores de 18 e maiores de 16 anos. De lá para cá, quantos anos ocorreram e com a evolução, a tecnologia, a informática, tudo isso, nós vemos que esses jovens vamos dizer jovens mesmo, de 17 anos hoje, são homens, tanto assim que podem votar, são capacitados para votar, cometem crimes eleitorais. Então, eu vejo que cabe essa mudança. Agora, um dos grandes problemas é a questão da reincidência também. O senhor acha que a redução da maioridade penal vai mudar esse quadro? Olha, eu sou um pensador de que a conduta humana nasce no seio da família. Culpam a sociedade, para mim isso tudo são consequências menores. O que nós podemos ver é que a reincidência vai ocorrer, esses menores atuais de 18 anos, com maiores de 16, eles são reincidentes várias vezes. Então eu defendo que a menoridade penal caia para 16 anos, como pretende o presidente eleito. Eu entendo que deve ser, mas precisa ser feito uma reforma penal, para que os presídios sejam criados, pequenos presídios, que abriguem esses jovens, dando-lhes trabalho, educação, procurando evitar a reincidência. Alguns dados a gente tem aqui da Secretaria de Segurança Pública do DF que informam um registro de 1.085 menores apreendidos por mandado de busca e apreensão. Os números são de janeiro a setembro deste ano. Nesse período, segundo esse levantamento, foram quase 400 menores apreendidos em flagrante e só por tráfico de drogas, 122 crianças e adolescentes foram apreendidas nesses mandados, 105 em flagrante. O senhor acha que a reforma na Justiça vai conseguir mudar essa situação? Ela pura e simples não. Eu entendo que a reforma deve ocorrer, mas devem preparar esses, vamos dizer, presídios, ou esses abrigos desses maiores de 16 e menores de 18 infratores, que nós possamos colocá-los no rol de recuperáveis. Esse negócio de dizer que todo cidadão é recuperável, a história criminal nos ensina que não. Há indivíduos que têm o pendor, que têm a sua consciência voltada para a alta criminalidade, que eu não acredito em recuperação de todos. Eu acredito. Na minha época de juiz, eu não tive reincidentes que eu tenha condenado, e entendo que eu tive uns 10 mais ou menos, que se recuperaram. São homens de bem hoje. Então, eu entendo que é possível. Mas precisa todo um trabalho da sociedade com esses presídios. Não vai falar assim, são maiores, são de 16, tem que responder e metê-los num presídio junto com a alta criminalidade, também vamos dizer, não adianta. Tá ótimo, então muito obrigada, ministro, pelas informações. Tá, disponho.
E no próximo bloco, as informações direto da redação, o assassinato na UNB e uma moradora de Sobradinho que está há um mês desaparecida. A gente volta logo. Família segue na busca por moradora de Sobradinho que está há um mês desaparecida. Gisoane Pereira foi vista pela última vez conversando com um homem em um posto de gasolina e ainda não há nenhuma pista do paradeiro dela. No dia 5 de outubro, por volta das 20 horas, Gisoane Pereira, de 33 anos, saiu de casa para se divertir com amigos em um bar, como de rotina, mas não retornou no dia seguinte. Foi então que a família resolveu procurar pela moça. Ela não voltou, aí eu liguei para minha mãe, a minha mãe falou que ela não tinha chegado ainda. Aí deu meio-dia, eu falei, tá muito estranho. Aí meu pai chegou lá na chácara, que eu moro na chácara. Aí eu falei, pai, a Gisoane chegou e falou, não, ainda não. Eu falei, nossa, tá estranho. Eu comecei a me dar aquele aperto, entendeu? Aí foi aonde que a gente começou a se preocupar, porque ela não fazia isso, ela avisava. Se ela não tivesse com o telefone dela, ela pegava o telefone de alguém e avisava. Gisoane foi vista pela última vez em um posto de gasolina acompanhada de um homem. No entanto, ela saiu a pé e sozinha do local. Ela tem umas imagens lá que mostra ela saindo sozinha, 5h38 da manhã, e ele sai umas 6h20. Ele fica lá no posto até 6h20, mas essa imagem não mostra ele saindo do posto, não. Entendeu? Não mostra ele saindo do posto, não. Só mostra que ele ficou lá até 6h20. A família acredita no envolvimento de uma terceira pessoa, que seria o ex-marido da moça. Ela estava sob proteção da Lei Maria da Penha. Gislane estranhou a aproximação do ex-cunhado dias antes do desaparecimento da irmã. Ela, no dia 4 de outubro, ela teve uma audiência da Maria da Penha, com o ex-marido dela. Então, o principal suspeito é ele, porque minha irmã não tinha recha com ninguém. Ele estava afastado aqui da vila, estava morando, fiquei sabendo que estava morando muito Planaltina, né? Aí ele estava sumido. Antes dela receber essa intimação, ele estava sumido. Aí ela recebeu a intimação, no outro dia ele apareceu na vila. Aí daí ele ficou. Ficou até a semana, mais ou menos uma semana que ela desapareceu. Portanto, ele estava andando na casa da minha mãe direto, dentro de uma semana. Sumiu também, ninguém tem notícia dele em lugar nenhum. A ocorrência foi registrada aqui na 13ª Delegacia de Polícia, que fica em Sobradinho. Mas o caso foi repassado para a divisão anti-sequestro, que fica no plano piloto. O quarto ainda está como ela deixou, com fotos da filha na parede. Após 30 dias, sem informação sobre o paradeiro da irmã, Gislane não conseguiu conter a emoção. Muita dor. 30 dias não é 30 horas. Eu só quero minha irmã de volta, do jeito que ela tiver. Ou vida, com vida ou sem vida, só quero ela de volta. Nós estamos sofrendo, nós não estamos vivendo. É muita dor. É 30 dias, gente, não é 30 horas, não. Nós somos 3 irmãs, não 2. Entendeu? Eu quero justiça, eu quero reação da polícia, a polícia tem que me falar alguma coisa, o que está se passando. A nossa equipe entrou em contato com a divisão anti-sequestro e nos informaram que o caso ainda está sob investigação. Quem tiver alguma informação deve entrar em contato pelo telefone 197. E na madrugada de sexta, durante uma festa no estacionamento da Faculdade de Direito da UNB, um homem morreu baleado. 4 pessoas foram presas. O crime foi durante uma festa que aconteceu aqui, no estacionamento da Faculdade de Direito da UNB. Policiais da 2ª DP prenderam os 4 suspeitos na noite de sexta, no Guará e na Asa Sul. Daniel Cordeiro, Guilherme Fagundes, William Victor e Giovanni Paiva já tinham passagem pela polícia. Eles confessaram o crime e vão responder por homicídio doloso. Essas imagens cedidas pela Polícia Civil mostram o momento do crime. Eles tiveram uma discussão com Renan Rafael da Silva, de 19 anos. O autor saca a arma e dá 4 tiros contra o homem. Essas armas foram apreendidas na casa de um dos suspeitos. A Universidade de Brasília informa que a festa estava autorizada por conta da 22ª semana jurídica e que encerrou à meia-noite, mas que as pessoas continuaram no estacionamento.
Em audiência de custódia neste fim de semana, a Justiça converteu a prisão em flagrante dos 4 homens em prisão preventiva. A juíza do caso concordou com o argumento do Ministério Público de que eles representam ameaça à ordem pública. Assim, eles vão ficar presos por tempo indeterminado. Um avião monomotor que saiu de Brasília com destino a Varginha, em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, caiu e matou todos os passageiros. O acidente aconteceu em Patos de Minas, distante 435 quilômetros do Distrito Federal. Estavam na aeronave o casal de médicos radiologistas de Brasília, Marcos Nogueira Chagas, de 45 anos, a mulher dele, Carla Giannini Pereira Medina, de 44, e os filhos de 7, 10 e 13 anos. O monomotor caiu por volta das 10 horas e 30 minutos de ontem, próximo a uma fazenda, a 1,5 quilômetros do aeroporto municipal de Patos de Minas. E tem balanço do primeiro dia do Enem e o início da 30ª ação de Natal dos Correios. Vamos saber mais direto da redação com o repórter Jeff Baroni. Boa tarde, Jeff. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde para você aí de casa. Vamos começar o direto de hoje falando sobre o Enem. O Ministério da Educação divulgou o balanço sobre o primeiro dia da prova. Foi a edição que teve o menor número de faltantes. De todos os inscritos, 75% compareceram para fazer a prova. Essa porcentagem corresponde a 4.139.319 candidatos presentes na primeira fase do Enem. Ainda segundo esses dados, 71 pessoas foram eliminadas, 67 por descumprirem as regras gerais do edital, 2 por utilizarem pontos eletrônicos e 2 após passarem por um detector de metal. A nossa segunda notícia de hoje é natalina. Novembro chegou, mas o clima já é natalino. Vai começar a 30ª edição do Natal dos Correios. Serão 16 mil cartas disponíveis para você aí de casa poder adotar uma criança. Nos últimos 3 anos, eles receberam mais de 2.600.000 cartas destinadas ao Papai Noel. Então, não perca essa oportunidade, vá até uma agência dos Correios e adote uma criança para fazer o Natal dela mais feliz. Então é isso, Catiúcia. Amanhã eu volto com mais informações. Voltamos para o estúdio e é com você. Obrigada, Jeff. E daqui a pouco, uma especialista em sobrancelha que vai conversar com a gente sobre uma técnica que está fazendo sucesso, a microblading. Voltamos já já. Que mulher já não quis acordar pronta e maquiada, ou pelo menos com a sobrancelha definida? Algumas conseguem. Você já ouviu falar em micropigmentação? A microblading é um procedimento de maquiagem semi-permanente, praticamente uma tatuagem feita com lâminas para inserir um pigmento na pele, imitando um desenho de fios naturais. Para explicar como funciona essa técnica, está aqui com a gente a micropigmentadora Daniela Panza. Boa tarde, Daniela. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Para começar, tem algum tipo de contraindicação? Sim, pessoas grávidas não devem fazer. Primeiro a gente tem que pensar na saúde do bebê, né? Então, nem pessoas grávidas, nem amamentando. E pessoas que estejam em tratamento com alguma doença, tipo um câncer. Esse tipo de situação a gente pede uma autorização médica, né? Então, se o médico autorizar, a gente pode estar fazendo. E no caso, por exemplo, de alguém que está fazendo um tratamento dermatológico, está usando um ácido, também não é indicado, porque tudo que traz a regeneração celular, né, que provoca essa troca das camadas da pele, isso tudo vai diminuir o tempo do procedimento na pele, né? Então não é indicado. E para quem que isso é indicado?
para quem procura o quê? Né? Simetria? Alguém que está sem pelo? Alguém que tem falha? Ou só porque eu quero acordar bonita e maquiada? No geral, as mulheres me procuram porque elas têm falhas na sobrancelha ou porque é um problema de autoestima mesmo, sabe? Às vezes a gente não tem ideia do que representa uma sobrancelha para uma pessoa. Então, assim, eu já tive casos em que a cliente se emocionou, até chorou por conta do resultado, que era uma coisa que ela sempre sonhava. E isso é muito gratificante. Por exemplo, para quem sofre de alopecia, eu acho que não tem os pelos, essas pessoas também podem fazer essa... Também podem fazer. E fica parecendo natural? Fica. Aí o ideal é justamente a pessoa procurar um profissional qualificado, que trabalhe com bastante naturalidade, né? Porque ele vai ter um resultado mais natural possível, né? E existem técnicas diferentes? Existem. Existem as técnicas que são com lâminas, que a gente faz a indução manual com o Tebori, e ela é chamada de microblading, e existe a técnica com o dermógrafo, que é introduzido na pele com agulha. Então, essa técnica foi muito popularmente conhecida como micropigmentação. Embora as duas técnicas tenham o mesmo nome de micropigmentação, né? Isso também é considerado maquiagem definitiva? O fato de ser semi-permanente deixa que você chame de maquiagem definitiva? Então, até a definitiva não é tão definitiva assim? Na verdade, o termo maquiagem definitiva é um termo antigo, né? Foi como tudo começou. E aí, a partir da evolução, foi sendo estudado a camada correta de se depositar o pigmento e percebeu que não era o ideal fazer um procedimento definitivo, que aquele procedimento teria uma mudança de cor. Então, o ideal realmente é a gente trabalhar numa camada um pouquinho mais superficial, que aí vai ter a regeneração celular natural da pele e com o tempo você vai perder aquele pigmento, mas ele não vai mudar de cor, né? E aí você pode fazer de novo, não existe nenhuma restrição para refazer o procedimento? Não existe. E dura quanto tempo? Dura em média 12 meses, depende do tipo de pele, depende dos hábitos da cliente, se a cliente tiver hábitos de fazer peeling ou tratamentos com laser, ou tomar muito sol, tudo isso diminui o tempo do procedimento. Agora, existem outros fatores que influenciam que tipo de cuidado você tem que ter para ficar sempre com a sobrancelha bonita depois desse procedimento? Sim, é importante nos primeiros dias, eu peço para a pessoa não tomar sol, nem mar, nem piscina, nem sauna, né? Não entrar no mar, nem piscina, nem sauna. Tudo isso por 15 dias. E até é importante também que a pessoa não transpire por 5 dias, então peço para ela não frequentar a academia por 5 dias. Meu Deus, e passando calor, coitada, tem que estar no ar-condicionado. O ideal seria, mas assim, a transpiração natural não tem tanto problema, o problema é mais quando a pessoa sua, né? E existe algum risco, ou você considera que vale a pena esse investimento? Existe risco porque a gente trata com a saúde, né? Então existe o risco realmente de biossegurança, é importante que a pessoa trabalhe com segurança, né, com material descartável, e existe risco também de o profissional depositar o pigmento na camada incorreta da pele, isso vai dar um efeito de tatuagem e aquilo pode modificar a cor, enfim, não sair da pele da cliente. Então é importante que a pessoa procure um profissional qualificado, que se aperfeiçoe, né, constantemente, porque isso vai trazer um resultado satisfatório a longo prazo, né? Muito obrigada, Daniela. Obrigada. Sucesso para você. Obrigada. O Fala DF fica por aqui. Nosso WhatsApp é o 619-8211-4948 e o e-mail é o faladfcanal11@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é o @FalaDF. E acompanhe também o Instagram da televisão, o @TV União Brasília. Voltamos amanhã, mas como tem horário de verão, a partir das 13 horas, com mais informações do Distrito Federal. Não perca, eu te espero nesta terça. Vamos fazer este jornal juntos.